Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a doutora Tamires Batigalha e hoje estou aqui com a minha amiga doutora Juliana Papa. E juntas nós vamos gravar uma série de conteúdos aqui para o canal, explicando alguns assuntos de relevância aqui para vocês. Então já se inscrevam no canal, ative o sininho para que vocês não percam os vídeos que a gente postar por aqui, tá? E hoje nós já vamos começar falando do assunto mais comentado mundialmente, exato, que é a morte do Rei Pelé. Quem não ouviu falar disso, né? E aí como... Quem não conhecia o Rei Pelé, né? Exatamente. E o que a gente veio tratar aqui é sobre o inventário do Rei Pelé, né? Como que vai ficar essa questão do inventário, a partilha dos seus bens? E quem não queria fazer parte desse inventário, hein? Que advogado não queria ser cuidar de uma causa dessa e... É até feio falar, mas que não queria ser o herdeiro também. É feio, pois né? É, gente. Ó, mas... Em 2019, né, a estimativa é que ele tenha deixado um patrimônio de 80 milhões. Vocês têm noção disso? 80 milhões para ser dividido entre seus herdeiros. É claro que a gente está utilizando aqui fontes, né, de pesquisas que nós tivemos, até porque nós não temos acesso pesquisas da internet, a real situação do rei, né? Então nós estamos utilizando aqui de pesquisas e nós vamos falar aqui de uma forma genérica, né? Se utilizando aqui da regra geral da transmissão de bens, tá? E como se ele não tivesse feito testamento também, né? Exatamente. Tem que levar isso em consideração. Porque caso ele tenha deixado o testamento, essa partilha muda, tá? Porque aí vai depender de quanto ele dispôs dos seus bens em testamento. Mas levando em consideração aqui que ele deixou seu patrimônio integral para ser dividido entre os herdeiros, a gente vai dispor aqui como que vai ficar essa partilha de bens. Fazendo um adendo aqui quanto ao testamento, na propositura da ação, o advogado ele faz uma busca nos cartórios para verificar se teve ou não abertura de testamento em cartório. Exato. E essa certidão, que é uma certidão negativa, ela é anexada junto com as primeiras informações do formal de partilha. Exatamente. E aí a questão, né? Quem são os herdeiros do Rei Pelé? E aí? Pelé, pelo que a gente viu, ele deixou a viúva, Márcia, que é do terceiro casamento dele, e 7 filhos. Na verdade, 6, porque uma é pré-morta. Exatamente. Então nós vamos ter o quê? Como ela faleceu antes do óbito do próprio pai, o que acontece? Os filhos dela, caso ela tenha deixado, ela deixou, eles entram como representação da mãe. Exatamente, pessoal. E aí entra a questão, porque muita gente acha, como que fica se um filho já faleceu antes do pai, né? Perde, né? Como que fica essa questão de receber a herança? Justamente nesse caso, quando há o falecimento de um filho antes do pai, que é o caso aqui do Rei Pelé, os filhos dessa falecida, né, dessa filha falecida, recebem a parte que seria dela, tá? Mas, continuando aqui, esses filhos e essa esposa é o que a gente chama de herdeiros necessários, tá? Então, já levando em consideração que possivelmente ele não tenha deixado testamento, passa-se então a sua herança para os herdeiros necessários. Aí muita gente deve estar se perguntando, mas a mãe do Pelé é viva, e aí? Só subiria para a mãe, porque você tem que pegar uma linha decrescente, né? Dos pais, da pessoa que faleceu para baixo dele. Então são filhos, netos quando algum filho faleceu. Se você não tem na linha descendente, você sobe. Ou seja, só subiria para a mãe, que é a linha ascendente, caso ele não tivesse deixado descendente, não tivesse filho ou até mesmo cônjuge. Exatamente. Porque tem uma observação muito grande aqui nesse inventário do Pelé. Ele era casado pelo regime da separação total de bens. Porque quando ele casou com a Márcia, ele já tinha mais de 70 anos. E a lei obriga que quando a pessoa está no Código Civil, casado, as pessoas vão casar e um dos cônjuges tem mais de 70 anos, obrigatoriamente ele tem que adotar o regime da separação total de bens. Agora no inventário, Tamires, o que isso significa? Qual é o resultado disso? Tá, vamos lá então. O regime de bens, ele implica totalmente na sucessão, tá? Então, pelo fato dele ter sido casado com a Márcia no regime da separação obrigatória de bens, significa que a Márcia, ela não herdará os bens particulares do Pelé. Então, tudo aquilo que ele adquiriu antes de casar com ela não terá direito. Porém, o STF
E suas súmulas maravilhosas. Exatamente. É aí que é o pulo do gato. Tem uma súmula do STF que fala que mesmo a pessoa estando casada na separação obrigatória de bens, ela poderá ser meeira, ou seja, receber 50% dos bens comuns que eles adquiriram durante a constância do casamento, desde que comprove aí o esforço comum desse casal. Então a Márcia, mesmo sendo casada aí no regime da separação obrigatória de bens, que em tese ela não receberia nada, mas ela pode vir a receber, em virtude dessa súmula, 50% de tudo que eles adquiriram depois de casados. Tem que ficar bem claro isso. É somente o que foi adquirido após a união. É só depois do casamento. Antes do casamento, ela não participa. Então tem que fazer um cálculo bem feito. Esse é o trabalho do advogado no inventário, né? Não pode falar, eu não entendo de conta. Não, você vai ter que fazer uma partilha bem feita e ver exatamente a proporção de cada um. Porque olha que interessante, ela não tem uma proporção de 50% como meieira de todo o patrimônio. Não, Exato. é de uma parte do que foi feito e se é que foi feito, né? Se é que eles tiveram aquisição de algum patrimônio Exatamente. que possa ser partilhado após o casamento. Então, inventário é uma coisa para você fazer com calma, sentar, rever, passa para um colega seu também. Se você está com dúvida, discuta com outro colega seu, como a gente sempre faz, né? Uma discutindo Exato. com a outra, tirando dúvidas. E o cliente final precisa contratar um advogado de sua confiança, tá? Você que está assistindo aqui esse vídeo, talvez passe por um problema, uma situação de óbito na família e precisa formalizar um inventário, procure sempre um advogado da sua confiança. Gente, isso de inventário é muito sério. Eu tenho caso no escritório e não é só um, que veio para mim porque a partilha foi feita errada. Quando foi feita a divisão do patrimônio, não foram, várias coisas não foram levadas em consideração. Eu tive um caso que nem aqui do Pelé, a filha não morreu, aquela que teve a polêmica até que ele só assumiu a paternidade anos depois, essa moça morreu antes do pai. Então os filhos sobem, só que eles sobem na cota à parte que caberia à mãe. Isso, a gente tem que falar disso. E eu peguei um caso que quando subiu os filhos, ele não subiu dividindo a parte da mãe, ele subiu por igual. Então, é muito sério. Esse a parte é um de erro inventário. gravíssimo que o advogado não deve cometer, tá? E entrando aí nessa questão dos filhos, né? Até falando aí da Sandra, que é a filha pré-morta. Como a doutora Juliana disse, o Pelé então deixou 6 filhos vivos, né? E uma filha pré-morta. Essa Sandra, ela foi gerada aí de uma relação extraconjugal, né? Do Pelé, exatamente. Que é muito comum hoje em dia, a gente falando a verdade aqui. E ela não foi reconhecida. E aí ela ficou conhecida na mídia porque em 1991, ou 1990, salvo engano, ela entrou com uma ação contra o rei Pelé pedindo reconhecimento de o paternidade. reconhecimento da paternidade, exatamente. E foi feito o exame de DNA, e mesmo o exame de DNA negou, né? dando positivo, ele negou a paternidade. E aí, salvo engano, em 1996, que teve aí finalizado esse processo e ela conseguiu ter a alteração da sua certidão de nascimento para incluir ali a filiação. Tanto que só um minutinho, querendo te cortar o raciocínio. Os netos entraram na certidão de óbito dele. Exatamente, na internet, exatamente. Os netos entraram. E aí ela teve aí o reconhecimento, né? Teve o acréscimo do sobrenome do pai, né? Na certidão de nascimento. E agora, né? Desde então, na verdade, ela faz parte de toda a sucessão do rei Pelé ali, já que ela é uma filha reconhecida do clã, né? pela Faz parte justiça. do clã familiar. Exatamente. E aí, salvo engano, em 2005 ou 2006, ela descobriu um câncer e veio a falecer. Mas mesmo depois do reconhecimento da paternidade, acho que eles tiveram uma relação muito conturbada, né? Ele ainda não aceitava ela como filha. Isso aí tá me cheirando que devia ser briga com a mãe e acabou refletindo nela, né? Pois é, gente. Aí aqui, vamos já então fazer essa partilha de bens, né, do Pelé. Resumindo, o que foi constituído na constância da união entre Pelé e Márcia, ela tem 50%. O restante disso, os outros 50%, vão dividir em 7, certo? 6 divide entre os filhos vivos e a 7ª parte entre os filhos da Sandra.
Exato. da Então, filha que ó, faleceu. só para ficar claro aqui, então, para vocês entenderem melhor. Então, 50% do que foi adquirido na constância do casamento vai para Márcia. Os outros 50 divide em 7, tá? Ah, mas tem uma filha pré-morta. Essa parte que seria destinada a ela, Vão pros filhos dela. ou seja, né, 7 cabeças aqui, a parte que seria destinada a ela vai para os filhos, tá? Então, suponhamos aí que ela tenha recebido 50 mil. Tô supondo, tá? Hipoteticamente. Esse 50 mil que seria destinado a Sandra vai dividir por 2 filhos dela, então cada um aí receberia 25 mil, tá? Isso para vocês entenderem questão de valores. Agora, a parte que não cabe a Márcia, aquela parte que já é antes do casamento, aí ela vai ser 100% dividida entre os 7 filhos. Exatamente. Lembrando, novamente, que a da Sandra vão para os 2 filhos dela. Mas também tem que ficar bem claro, vamos repetir até para não ficar assim, não criar nenhum tipo de dúvida, não ter nenhuma confusão. Divide em 7 partes iguais. Exatamente. Depois que é dividido do pré-morto, que é dividido para os seus descendentes. Exato, gente. E mais Ficou uma claro, vez, né? a gente leva em consideração aqui que essa partilha seria a regra geral, caso ele não tenha deixado o testamento. Porque se ele deixou, e a gente vai descobrir isso posteriormente, tudo pode mudar aí, tá? Porque ele podia, né, enquanto vivo, dispor aí de até 50% do seu patrimônio. Como Que é uma bem coisa entendesse. comum, cai bastante no escritório isso de doação, até quanto a parte um pai pode deixar de doação, mas isso já é assunto para um outro vídeo, né? Exatamente, gente. Mas em regra geral é isso. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos aí como ficaria o inventário do Rei Pelé e como vai se dar a linha sucessória. Se gostou do vídeo, já deixa seu like, envie para os amigos e não deixem de acompanhar os próximos vídeos do canal. E obrigada por ter vindo aqui fazer parte desse vídeo. Um prazer. E vocês vão nos ver muito por aqui ainda, tá bom? Um beijo para vocês e até mais!